pergunta direta. Você já indicou? Indiquei, indico, quantas aparecerem. Tanto não é secreto que eu levava para a bancada, eu tenho que revelar aqui, os únicos deputados que não queriam receber eram o deputado Kim e a deputada Rosângela Moro. Todos os outros recebiam. Tem nada de secreto. Todo mundo sabia. Como é que pode ser secreto uma coisa que funcionava para 500 deputados? Todo mundo sabia. Presidente, colegas deputados, candidatos ao Tribunal de Contas da União, eu vou fazer questões muito objetivas e eu faço apelo aos candidatos que deem respostas objetivas também. Você sabe que eu não sou muito afeito a chá de comadres. O primeiro questionamento que eu gostaria de fazer é que o Tribunal de Contas da União, ele encontrou já uma série de irregularidades no chamado orçamento secreto, na legislatura passada, que são as emendas de relator RP9. Eu gostaria de questionar os candidatos se algum deles já fez indicações ao orçamento secreto e se, em tendo feito essas indicações, acham adequado que ocupem espaço dentro do tribunal e, caso eleitos para o Tribunal de Contas, se vão se declarar impedidos de julgar, de participar dos julgamentos relativos a essas emendas, né? Porque eu entendo que são emendas que eu sou crítico a todos os tipos de emenda, mas essas especificamente do antigo orçamento secreto, e a minha pergunta subsequente será sobre o novo, mas ainda sobre o antigo, eu não entendo que seja correto que o parlamento, que um deputado indique um valor para um município, não se saiba o porquê que ele indicou, qual foi a negociação com o governo que ele obteve, ou com o presidente da Câmara, ou com os líderes que ele teve para ter direito a essa indicação de orçamento secreto, que a gente não saiba quem recebeu e no que executou. Essa é a minha primeira pergunta. Se recebeu do orçamento secreto, opinião sobre o orçamento secreto e se vai se declarar impedido nesses julgamentos. Isso eu estou falando do antigo, que é a de RP9. Agora, a minha segunda pergunta é sobre o novo orçamento secreto. Nós sabemos, tanto dos bastidores aqui, dos colegas parlamentares, como também por meio da imprensa, e até através de julgados do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal de Contas da União, que há um novo orçamento secreto, que são as emendas de comissão, que inclusive houve um julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, exigindo que se dê transparência em relação a isso. Todos sabem que o governo paga emendas, o governo Lula paga emendas em troca de votos em projetos estratégicos do governo. E aí eu quero saber dos candidatos quem recebeu, quem fez indicações com base no novo orçamento secreto, se fez essas indicações, vai se declarar impedido, caso tenha esses julgamentos de RP8 no Tribunal de Contas da União, ou se não, se vai fingir que não fez essas indicações, que existe essa normalidade, mesmo porque hoje mesmo nós vivemos um caso atípico no Supremo Tribunal Federal, em que ministros, né, que têm seus nomes ligados a um escândalo do Banco Master, participam deste próprio julgamento, né, vão se julgar. Eu não quero que a mesma coisa aconteça, considerando o meu voto aqui na CFT e considerando o meu voto no plenário, eu não me sentiria confortável de depositar o meu voto em uma pessoa que não firmasse o compromisso de se declarar impedido nos julgamentos que envolverem as emendas que ele próprio indicou enquanto parlamentar, porque eventualmente as próprias emendas que o parlamentar indicou podem ser objeto de julgamento do Tribunal de Contas posteriormente. A gente sabe que o julgamento demora. Então, segundo questionamento, se o candidato fez indicação para o novo orçamento secreto no governo Lula, se em fazendo essa indicação vai se declarar impedido e qual vai ser sua opinião em relação a conceder a transparência para essas emendas. A minha terceira pergunta para os candidatos é de que houve uma fiscalização no Tribunal de Contas da União que mostrou que o governo Lula utiliza fundos privados para executar orçamento de políticas públicas fora da transparência que possui o Orçamento Geral da União, fora dos mecanismos de fiscalização e controle que existem no Orçamento Geral e fora das leis fiscais. Ou seja, quando o governo quer, e isso não sou eu que digo, é o Tribunal de Contas da União, quando o governo quer descumprir as leis fiscais, ele manda o dinheiro para um fundo privado e executa políticas públicas por meio desse fundo privado. Eu quero perguntar,
já que existe essa fiscalização do Tribunal de Contas, enquanto ministro do Tribunal de Contas da União, o que o candidato pretende fazer em sendo ministro para combater esse uso ilegal e inconstitucional de fundos privados de um orçamento paralelo que existe do governo, para fugir das leis fiscais, para tirar a credibilidade do Orçamento Geral da União e para, inclusive, dificultar o trabalho do próprio tribunal. O próprio Tribunal de Contas diz que tem dificuldade de fiscalizar o orçamento paralelo do governo, porque trata-se de um orçamento paralelo, obscuro, enviado para fundos privados que foram criados justamente para o governo descumprir essas regras fiscais. Dentre essa execução em relação a fundos privados, a que teve maior visibilidade foi em relação ao pé de meia, que enseja agora a minha derradeira questão, que é: o Tribunal de Contas da União avaliou que cerca de 20 mil pessoas, pouco menos de 20 mil pessoas, receberam o pé de meia ilegalmente. Inclusive, 2.700 estudantes já mortos receberam esse benefício, e tem cidade que tem praticamente o mesmo número de estudantes que tem de habitantes. Nesse sentido, não só o pé de meia, mas várias outras políticas públicas do governo têm sido objeto de recomendações, orientações, tomadas de contas e julgamentos por parte do Tribunal de Contas da União. O que o candidato pretende fazer para que o governo deixe de passar recursos para defuntos, para fraudes, como ocorreu no caso das validações do INSS, comissão da qual eu participei, em que o governo permitiu que entidades privadas validassem um benefício que é público? Todo mundo sabe o meu posicionamento ideológico. Agora, se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta que não deve ser privatizada, é a fiscalização e o controle. E foi isso que foi feito, né, no que nós observamos nos acordos de cooperação técnica na CPI do INSS. E, para fechar, o Tribunal de Contas da União, ele deveria ser exemplo de retidão, deveria ser exemplo no uso do dinheiro público. Mas nós temos diversos casos de ministros do Tribunal de Contas recebendo acima do teto constitucional. Então, o Tribunal de Contas, que deveria fiscalizar o teto, que deveria combater mordomia, que deveria garantir o bom uso do dinheiro público, os próprios ministros muitas vezes tiram uma licença para fazer um curso não sei tantos meses em tal país da Europa. Aí ficam lá em verdadeiras férias remuneradas, com diárias sendo pagas, para ele passar as suas, aspas, férias acadêmicas lá e receber acima do teto. O candidato faz o compromisso de que, se fizer jus a qualquer recebimento acima do salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai aplicar o abate-teto sobre si mesmo? Ele vai impedir que o seu próprio salário esteja acima do teto constitucional? Em suma, presidente, para resumir as 5 perguntas. Primeiro, indicou no antigo orçamento secreto do governo passado, vai se declarar impedido se tiver em julgamento? Segundo, recebeu do novo orçamento secreto de emenda de comissão para, em troca de votar favoravelmente alguma matéria do governo? Se isso for a julgamento, vai se declarar impedido? Terceiro, o que vai fazer para combater o orçamento paralelo do uso de fundos privados para o governo fugir das leis fiscais e também para fugir da fiscalização do Orçamento Geral da União? Quarto, o que vai fazer para combater as fraudes que nós vimos tanto no pé de meia como no INSS, como em outros benefícios que são pagos, como seguro-defeso, por exemplo, para CPFs que já foram cancelados, para pessoas que não fazem jus, têm uma renda maior e não deveria receber aquele benefício? E quinto, se compromete a aplicar o abate-teto sobre si mesmo e a não ter os mesmos privilégios que hoje os ministros do Tribunal de Contas da União utilizam? São esses meus questionamentos para os candidatos, presidente. Obrigado. Bom, nós completamos um ciclo de 5 intervenções e agora é hora de voltarmos a palavra aos nossos candidatos e candidatas. A partir da inteligência do nosso querido colega Kim Kataguiri, que é uma das boas revelações da política brasileira, e dizer para ele, Kim, que eu sempre condenei o orçamento secreto. Inclusive, nas 2 oportunidades que eu tive de ser relator do orçamento, em todas elas, a gente buscou o máximo possível de transparência,
tanto no que diz respeito à execução, como no que diz respeito à execução desse orçamento. Acontece que no que fala RP9, orçamento secreto, inclusive no período da RP9, eu não estava no exercício do mandato de deputado. E, como também não indiquei originariamente nenhuma ação de RP9, posteriormente, depois daquela decisão do ministro Flávio Dino, em que foi pedido o apadrinhamento para algumas emendas que foram para alguns municípios, eu tive alguns prefeitos no Ceará que me procuraram e disseram: deputado, não vamos perder esse recurso que é muito importante para o meu município. E eu, conhecendo os prefeitos, aqueles que eu identificava que tinha seriedade no trato da coisa pública, eu apadrinhei algumas emendas com relação a essa questão. E sou muito tranquilo com relação a isso, porque nunca advoguei em casa própria. Sou advogado, minha mulher é advogada, pode ter certeza que meu escritório não vai advogar nenhuma causa no Tribunal de Contas da União e nenhuma emenda originariamente de minha autoria será julgada por mim. Pode ter certeza com relação a isso. Eu jamais cometeria tal deslize. Pode ficar tranquilo que a minha mulher não vai ser advogada em nenhuma causa relacionada à minha gestão à frente do Tribunal de Contas da União. Eu queria iniciar aqui fazendo um esclarecimento. Eu tenho uma certa resistência em manifestar, por óbvio que ele virou um jargão, sobre o orçamento secreto. Eu tenho muita resistência a falar sobre isso e explico rapidamente sobre essa questão. Porque o orçamento secreto é como se você não tivesse informação dos recursos, ou de onde são os recursos, da origem dos recursos. O que há, neste caso específico, o que houve nesse caso específico, a criação de uma rubrica, que é o preenchimento, o aumento de uma rubrica que já existia, que era RP9. Ou seja, se existe um RP9, porque existe um RP1, RP2, RP3, RP4, RP5, RP6, RP7, RP8, RP9. Ele tem uma lógica, ele tem uma produção, ele tem um fator específico ali. O que chegou ao jargão de secreto é exatamente a inseminação desses valores que são indicados. Eu falei aqui nesse momento da minha fala, eu estive aqui manifestando sobre essa preocupação. Eu fui o relator geral do orçamento em 2021, onde nós tivemos o epicentro da história das emendas de relator e a história do RP9. Presidente, eu queria inicialmente aqui me dirigir a um deputado que eu tenho o maior prazer de me considerar amigo, foi meu liderado durante 2 mandatos, nós temos uma relação estreita, ele me conhece bastante e eu o conheço. Ele me conhece sobretudo pela franqueza com que eu trato todos os assuntos, com a franqueza com que eu sempre tratei os meus liderados, inicialmente no Democratas, onde nós fomos companheiros de bancada, e os deputados do União Brasil, onde também nós fomos companheiros de bancada, até quando foi criado o Missão, que é o deputado Kim Kataguiri, um dos melhores quadros dessa casa. Fiscaliza, faz uma ação importante de oposição. Sobre o orçamento secreto, eu quero começar dizendo que eu repilo essa palavra. Isso é uma onda que nasceu no Supremo. O deputado Kim discorda de tudo, o Supremo parece que essa é a única coisa que ele concorda. Não existe orçamento secreto que é publicado no Diário Oficial, que todo mundo sabe como vai, e o formato que é feito. A pergunta direta: você já indicou? Indiquei, indico. Quantas aparecerem? Eu vou indicar porque eu vou lá na minha Laje do Negro, um quilombo a 90 quilômetros da minha cidade, que porco era criado no meio da rua, no meio da lama, criança convivia com aquilo, e hoje não existe mais. Lá tem creche, lá tem luz, lá tem água, lá tem estrada pavimentada, que as minhas emendas levaram, e eu tenho muito orgulho disso, e é por isso que eu sou sempre majoritário na população. Sou o deputado mais votado da Bahia, e sou conhecido porque levo muito recurso, e vou levar tantos quantos me trouxerem para mim. Aliás, não é secreto que eu levava para a bancada, e eu tenho que revelar aqui, os únicos deputados que não queriam receber eram o deputado Kim e a deputada Rosângela Moro. Todos os outros recebiam. Tem nada de secreto. Todo mundo sabia. Como é que pode ser secreto uma coisa que funcionava para 500 deputados? Todo mundo sabia. Com relação ao orçamento RP9, orçamento secreto, eu não fiz nenhum tipo de indicação. Já com relação às emendas, as minhas emendas, todas as minhas emendas,
que seja emendas individuais ou as emendas do RP8, foram todas com finalidade definida, então todas as minhas emendas podem ser fiscalizadas. Essa questão do RP9 e do RP8, que foi trazido aqui pelo deputado Kim, é de fato um tema que mexe com a nossa casa e é preciso que a gente tenha clareza do que nós estamos falando. Quando do RP9 não havia uma lei que regulamentava essas execuções orçamentárias. Isso foi resolvido com a Lei Complementar 210, que nós votamos aqui. Então, este instrumento de indicação está organizado de forma transparente a partir da Lei Complementar 210. Com relação aos questionamentos do deputado Kim, eu quero dizer, deputado Kim, que eu tenho muito orgulho da emenda individual, porque, primeiro, deu autonomia aos deputados. Segundo, se a gente encontrar um mamógrafo na Ilha de Marajó, com certeza foi resultado de emenda parlamentar, porque nós somos ouvidos da sociedade e, a partir daí, deputado Emanuel, você sabe aonde está a sua base, lá no rincão desse Brasil tão desigual. E, com isso, você diminui a política pública. Eu entendo que em todas as profissões, seja elas quais forem, você tem os bons e os maus. E não é por isso que a gente não vai deixar de ter orgulho de estar na política, porque a política ela é indutora de desenvolvimento. Se há orçamento secreto, nós temos que torná-lo público. Mas eu comparo isso, deputado Merlon, quando eu vejo, por exemplo, nas campanhas políticas, recursos que vão para as mulheres. As pessoas falam assim, deputado Elmar, o que é ser mulher laranja? Às vezes é dosimetria. Você tem muito recurso numa mulher que não tem menor possibilidade de votos. É diferente de você investir numa mulher que tem capacidade de execução, que muitas vezes isso não acontece. Assim também os vestígios da fraude. Muito recurso na desproporção da capacidade de execução, por exemplo, no município. Eu respondo as perguntas do deputado Kim com muita tranquilidade. Talvez o nome não agrade uns, mas eu, até tendo participado, e aqui ninguém está criminalizando emenda, o que a gente criminaliza é falta de transparência, é só isso. A questão do deputado indicar, independentemente da posição de gostar ou não de emendas, lutar por elas, está tudo certo. O que a gente está falando é de transparência. E muitas vezes há uma confusão, porque as pessoas falam de transparência no destino. Quando a emenda chegou lá, tudo isso é transparente. Não, a gente está falando de transparência na origem. Então, deputado Kim, de uma maneira muito clara, eu sempre fui muito crítica à falta de transparência das emendas, inicialmente das emendas de relator, depois das emendas de comissão, continuo sendo, melhorou um pouco depois das leis aprovadas, mas ainda tem muita transparência que está faltando. Então, respondendo a sua pergunta, não indiquei emendas do antigo orçamento, quando era RP9, não indiquei emendas do RP8, que são emendas de comissão. Eu estou numa comissão, inclusive, que tem 4 bilhões e meio. Eu estou na comissão de saúde. E todas as vezes que é votado a toque de caixa, a gente vê que tem parlamentar que indica 10, parlamentar que indica 20, parlamentar que indica 2, parlamentar que indica 3 milhões, e eu fico pensando assim, qual é o critério? Isso está vinculado a alguma política pública? Quem decidiu que o parlamentar A, naquela cidadezinha B, quem disse que lá precisa ser isso indicado e não outra cidade? Porque essa decisão é de liderança partidária.